Olá pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Fabiano, eu venho fazer aqui esse terceiro vídeo da série Metajogo, como os bancos operam o seu dinheiro. O objetivo desse vídeo é dar uma visão, eu não digo diferenciada, mas um pouco mais aprofundada, já que são poucas pessoas que têm essa mesma visão. Não estou inventando a roda, não é algo que eu criei, uma metodologia, é algo que já existe. Grandes profissionais usam esse tipo de visão no mercado financeiro e eu venho aqui compartilhar. O porquê que eu demorei tanto? Na verdade, eu estava esperando, aguardando que o mercado desse um comportamento específico para que eu fizesse esse terceiro vídeo, né? E esse comportamento específico durou aí praticamente uns 4, 5 meses para que se concluísse completamente um ciclo e por isso que demorou um pouco para eu fazer esse terceiro vídeo. Então, eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo, o vídeo 1, o vídeo 2, talvez você já está entrando aqui no canal por esse vídeo e assim conhecer alguma parte desse, vamos dizer assim, o fio da meada, ou pegar o início da história, o contexto em geral, por que eu estou chegando a essa conclusão e fazendo esse terceiro vídeo da série Metajogo. Metajogo no mercado é um assunto que eu confesso que me fascina, foi um grande divisor de águas e uma grande virada de chave para tentar ver e entender o porquê de determinados movimentos, né? Muitas pessoas no início, os novatos, acreditam que o que move uma alta é simplesmente o fato de pessoas estarem comprando, né, aquele determinado ativo, isso joga o ativo para cima. Algumas vezes isso é uma verdade, mas nem sempre o ativo se move em ritmo de alta e sobe porque um vendedor ou grandes vendedores ou grandes players saem comprando aquela posição. Assim como também o inverso é verdadeiro, nem sempre o preço cai porque os vendedores entraram no mercado, né? A gente escuta alguns analistas falando isso, entraram aqui força vendedora ou vendedores entraram e isso desloca o movimento para baixo. Então a parte de metajogo foi exatamente esse diferencial, aonde o preço, alguns especialistas ou gurus ou pessoas que ensinam no mercado, falam que o preço ele tem um comportamento, ele pode subir, cair ou andar de lado, né? E na minha visão, eu acho que é muito superficial esse tipo de colocação, muito básico do básico, a ponto de fazer várias vezes o operador iniciante, o novato, entrar numa verdadeira roubada. Nem sempre o preço sobe por causa que os compradores estão comprando e nem sempre cai porque os vendedores estão vendendo, né? Então, só para fazer uma recapitulação breve, essa série de vídeos iniciou quando o Bovespa estava na área dos 75 mil pontos, aonde devido ao fluxo, né? Só fazendo uma ressalva antes, eu opero as duas escolas, sou grafista e tape reader, eu não opero uma só isolada, eu utilizo as duas análises, tanto o gráfico quanto o fluxo, para interpretar os movimentos de mercado e me dar as melhores chances de entrada. Então, voltando, o Ibovespa estava nos 75 mil pontos, os estrangeiros que estavam numa ponta praticamente quase que zerada iniciaram uma posição compradora do índice ali, os bancos nacionais eram os vendidos nessa época, foi pouco antes das eleições, e a zeragem desses players vendidos, ou seja, os bancos nacionais, impulsionou de 75 para 78 mil pontos. No primeiro vídeo eu explico exatamente o porquê e o movimento, convido você a assistir. Depois, os estrangeiros iniciaram a posição, incrementaram essa posição compradora, fizeram o Ibovespa se deslocar praticamente de 78 a 80, nos 80 mil pontos provocou os stops dos vendidos, que eram os bancos nacionais, fez o Ibovespa se deslocar aos 87 mil pontos praticamente, entre 85 e 87 mil, esse é o tema do segundo vídeo, aonde os bancos nacionais praticamente zeram suas posições vendedoras, viram a mão para comprador, e os estrangeiros praticamente zeram sua posição e viram a mão para vendedor. Eu tenho um canal, para quem não conhece eu vou deixar a descrição no vídeo, Good Morning Street, onde eu faço um audiocast, um podcast diário, onde eu falo um pouco, o objetivo do canal é falar sobre o dólar para a comunidade brasileira aqui nos Estados Unidos, né? Existia aí uma certa defasagem desse tipo de ajuda ou serviço aqui na América, onde eu vivo, e o intuito na abertura desse canal foi principalmente falar se o dólar ia cair naquela semana ou naquele mês, se o dólar ia subir, né? E isso poderia proteger um pouco determinados investimentos ou ajudar movimentações financeiras tanto dos Estados Unidos para o Brasil quanto do Brasil para cá, onde as análises são sempre colocadas no dólar à vista, o dólar comercial, e não tem nada a ver com o dólar futuro, onde a meta não seria especulativa. Não tem como não falar, como falar de dólar sem falar do Ibovespa, né? Então esse é um dos grandes motivos que eu atrelo
ao Ibovespa, também atendendo ao pedido de algumas pessoas, onde eu falo bem superficialmente sobre o caso. Bom, o objetivo do vídeo é falar como os bancos movimentam um determinado ativo, né? Então, quando chegou ali nos 78, 80 mil pontos, gerou o stop dos vendidos, que eram os bancos nacionais, aonde forçou eles a comprar e se zerar. Eles foram se zerar entre 85 e 87 mil pontos. Eu estava aguardando uma inversão de fluxo do final do ciclo, onde eu acreditei que poderia vir a ocorrer logo após o dia das eleições do Bolsonaro, onde abriu nos 90 mil pontos, abriu em leilão o mercado rompendo uma máxima histórica, devolvendo praticamente 6 mil pontos, mas ali não se concretizou efetivamente a inversão, o mercado ficou consolidado, né, trabalhando entre as regiões de 85 e 90, o fluxo não se inverteu. Se a gente analisasse o fluxo daquele período posterior, havia uma troca de liquidez entre os vendedores e os compradores, e essa troca de liquidez fazia com que o preço praticamente não se deslocasse daquele lugar. Se você pegar a análise, os áudios de alguns períodos próximo a essa data, você vai ver que a perspectiva era de consolidação e se concretizou. Esse é um dos grandes motivos que eu acredito muito na análise de fluxo, tanto para curto prazo quanto para longo prazo. No longo prazo, nós analisamos mais o saldo. E aí, o preço volta praticamente à região dos 87 mil pontos. Há uma briga muito forte ali naquela região e a gente vê uma troca de liquidez muito forte, um volume muito alto. Os compradores ficaram mal comprados, ficaram comprados nos 87 mil pontos, já que o índice abriu nos 90 e houve movimentação naquela região, e os vendidos ficaram mal vendidos. Então, a gente passou um período de consolidação na zona dos 90 mil pontos, se você for lá dar uma olhadinha no gráfico, onde compradores tentam melhorar o seu preço médio de compra e os vendedores tentam melhorar o seu preço médio de venda, já que ambos estavam realizando um mau negócio. Mas coincidiu dos estrangeiros estarem iniciando praticamente o movimento de alta, já que eles eram compradores nos 75 mil pontos, passaram a ser vendedores nos 87, aquilo não se concretizou. Depois de uma consolidação, houve um aperto praticamente dos níveis de 87, 88, 89 mil pontos, e algumas pessoas são obrigadas a comprar. E se a gente analisar quem que é obrigado praticamente a comprar no topo, né? É obrigado a comprar o valor dos ativos no seu topo exatamente aqueles que precisam comprar, né? No mercado existe a premissa que se ganha dinheiro comprando barato e vendendo caro. Com isso, as pessoas os players que precisam vender, necessitam de vender, esses são aqueles que vendem praticamente no topo, gerando o stop dos vendidos. Se você tem uma posição vendedora muito forte, isso gera praticamente um stop dos vendidos, força uma compra em topo. O stop dessa posição faz o preço praticamente disparar acima do nível da máxima histórica anterior, que é os 90 mil pontos, e se há continuidade desse fluxo, então o ativo vai correr, que no caso estamos falando do Ibovespa, a título somente de exemplo de explicar esse movimento de metajogo. A entrada do fluxo acima dos stops desse player dá uma aceleração no movimento, aonde, como trata-se de um ativo onde nunca atingiu aqueles patamares, a gente não tem aí uma resistência anterior para tomar base, vai ter alguns sinais, algumas confluências de fatores que vão indicar que existe talvez o final de um movimento. As pessoas que pegaram o final ali dos 95 a 98 mil pontos, os meus áudios vinham explicando que a gente tinha o final do fôlego do movimento, né? E o que se indicava isso? Diminuição de volume em topo. Outra coisa que era notório ver, a gente viu divergência dos movimentos e dos saldos de fluxos. Como assim? Os vendedores acabaram movendo o ativo para cima de maneira passiva, ou seja, os vendedores estão vendidos nessa posição com o ativo aqui e simplesmente começam a colocar lotes cada vez maiores em níveis para que os compradores tentam alcançar aqueles níveis. Com isso, os vendedores que estão mal vendidos conseguem fazer a manutenção de preço e jogar o seu preço para cima, né? Quando tínhamos um movimento breve de baixa, esse movimento ele era realizado por compradores encerrando brevemente um pouco um pedacinho das suas posições, e quando chegava praticamente na mínima do dia, a gente via também o saldo dos próprios vendedores comprando, ou seja, realizando lucro em topo e jogando o preço médio deles cada vez mais para cima dos vendedores. Então, nós podemos notar que quem realizou o final do movimento do topo foram os vendedores, que jogavam o preço cada vez mais para cima, e os compradores
baixavam aí praticamente o seu preço, jogando os preços cada vez mais para baixo, realizando essas posições. No gráfico a gente pode ver uma divergência entre osciladores, para quem é mais grafista, né? A gente vê um oscilador realizando e o gráfico realizando topos ascendentes com o oscilador realizando topos descendentes, e na zona de fluxo, né, no saldo de fluxo, a gente vê o fluxo praticamente invertendo ou divergindo daquele movimento. A gente vê o movimento subindo com os contratos diminuindo, significando uma possível exaustão de movimento, né? Não diria só a queda no volume, mas não existiria a necessidade talvez de um stop praticamente de parte vendedora para fazer aquele ativo correr, enfim, a níveis superiores, e isso fez com que ele ficasse consolidado 3 ou 4 dias praticamente na máxima histórica, e aí sim nós tivemos uma realização por parte dos compradores, a gente observa isso pelo saldo, né, do fluxo, e aí os vendedores aproveitam para entrar vendendo, já que eles estavam mal posicionados, tentando melhorar o seu preço, e aí a gente tem comprador e vendedor praticamente movendo o mesmo movimento, né? Isso é uma explicação teórica, na prática não é bem assim, né? Para você ter o ativo se deslocando, por mais que você tenha posições de uma maior parte na liquidação na ponta vendedora, nós temos aí, o preço vai caindo porque também tem pessoas comprando cada vez mais naqueles níveis. Então a gente pode notar aí a confluência de fatores nossa, divergências de osciladores. A gente também pode notar não só divergência de osciladores, mas divergência de saldo por parte dos compradores. A gente teve um movimento muito forte onde mostra um desbalanceamento assimétrico, ou seja, quando existe uma simetria no fluxo, ou seja, os movimentos de compra são iguais aos movimentos de venda, a gente percebe que ele vai tender a uma consolidação, ele vai entrar em consolidação. Quando existe uma certa assimetria desse saldo, né, ou seja essa simetria positiva, a gente vai ter provavelmente o ativo se deslocando para cima, e essa simetria negativa, a gente vai ter esse ativo deslocando para baixo. Se a gente analisar o gráfico, a gente tem um movimento, para quem gosta de Elliott ou Elliotista, fica claro o movimento das ondas, né, de 1 a 5, depois a gente já vê o início do movimento da onda A, para depois ter aí as possíveis correção ABC, que ainda não surgiu nesse momento. A perda da mínima do movimento, do engolfo de baixo, que move aí, que seria o que limita, né, a continuidade de um pivô de baixa, é o limite para a gente saber realmente se confirma a inversão de fluxo ou não. Mas o que eu venho trazer nesse vídeo é exatamente esse conhecimento, onde os grandes players, eles muitas vezes não se preocupam tanto em estar passando um determinado calor, porque o caixa deles, né, a quantidade de lotes é tão forte, onde ele permite novas zonas, novos pontos de interesse, onde a parte contrária, fazendo um movimento a seu favor, é onde ele pretende entrar. E como que a gente identifica esses pontos? Na verdade, muitos cursos e muitos ensinamentos aí, internet afora, mostram setups, mostram algumas análises, mostram estratégias, né? E você aprendendo nesses cursos, obviamente, você vai conseguir ver alguns pontos onde, enfim, o que você deve fazer, quais decisões tomar nos pontos ideais de compra e venda, mas eu acho que a cereja do bolo está exatamente em como utilizar isso, o contexto, o momento ideal, né? Eu vejo que muitas pessoas ficam procurando tendência, onde não existe tendência. Tendência excelente, operação para posições de longo prazo, eu não vejo tendência como operações de curto prazo. O mercado durante o dia existem os algoritmos, os robôs, as tesourarias, um head que abre exatamente uma posição contrária ao movimento do viés principal, porque ele precisa ficar redeado, ele precisa ficar travado, né? Para quem não sabe o que é head, é você estar comprado num ativo e vendido num ativo colecionado ou no mesmo ativo, e assim você está travado, né? Você está comprado em dólar à vista e vendido em dólar futuro, você está travado a qualquer variação cambial. Enfim, isso é uma posição de hedge. Você está comprado com ações no mercado à vista, no mercado Ibovespa, e vendido no índice futuro Bovespa, assim você está travado. Grandes tesourarias, quando eles veem que aumenta a possibilidade de risco iminente contra, eles entram vendendo, né, determinados índices futuros. Essa é uma das estratégias de hedge. Então eles vão tomando a posição no mercado à vista, no mercado de ações, e depois posteriormente vendendo as suas posições no índice futuro para estar travado e redeado, protegido. Com isso você estaria aí praticamente imune a um grande movimento de uma queda de uma carteira praticamente com viés comprado.
Mas, voltando ao objetivo do metajogo, então, muitas vezes, o que vale, na minha opinião, do mercado é você observar se o que está movendo a alta do mercado é o comprador ou se o que está movendo a alta do mercado é o vendedor, né? Lembrando que os vendedores movem o mercado de forma passiva, acrescentando lotes em níveis superiores, tanto para os robôs no intraday ir lá e tomar aquele nível de liquidez, quanto o mercado praticamente realizar parte das suas posições contrárias, né? Com isso, ele vai chamar o mercado para aquela região. Quando há a queda drástica no volume, o que interessa também, um fator muito importante, não é o volume nominal, né, mas sim o volume delta, que é exatamente a variação, a diferença do volume que desloca o preço, né? Se a gente tem um ativo que ele é deslocado, por exemplo, 100 lotes por nível de preço, não importa se é o índice ou o dólar, e ele sai do nível do 10 e vai para o 11, para o 12, para o 13, né? E aí chega a ter um lote muito grande lá no 15, 1000 lotes. E aí a gente tem uma contraposição defendendo, por exemplo, de 1.200 lotes, então o volume delta foi somente de 200, não foi o suficiente para deslocar o ativo, para o ativo sair praticamente daquele lugar ou daquela região. Com isso, a gente consegue observar muitas vezes que o mercado acaba não recuando, porque é uma defesa de absorção do mercado naquela região. E uma coisa que é muito importante nessas zonas a gente identificar é movimentos de absorção com lotes escondidos ou ordens iceberg, que é exatamente as viradas de lote na posição, né? Então a gente vê às vezes um ativo muito próximo de romper um certo nível de resistência e aí começa a entrar lotes sucessivos ali onde o volume vai aumentar drasticamente, você vai ver o candle parado, sem respirar, sem mexer, e provavelmente o volume vai disparar e o ativo vai voltar e você acredita que porque o volume subiu, ele vai romper e não necessariamente ele vai romper. E no fluxo de ordens você consegue ver se aquele volume alto que está acontecendo seria um stop de um player, que geralmente esse stop do player ele é deslocado a níveis superiores e aí há uma aceleração quando rompe aqueles níveis de lotes que estão protegendo ou defendendo, ele continua e faz o movimento, mas numa ordem iceberg, o famoso lote escondido, você não consegue ter a noção que aquilo realmente vai romper, e aí é o que algumas pessoas chamam de falso rompimento, né? Mas na verdade estava ali escancarado aquele tipo de movimento. Na tela, no fluxo, é muito evidente, fácil de identificar, e são dos movimentos mais fáceis de você identificar o lote escondido. Ele é identificado da seguinte maneira: você vê na tela do tape, né? Do tape reading, da fita, da ordem de fluxo, o mercado praticamente agredindo compras sucessivas, né? A tela fica completamente verde, não para de agredir a compra, e eles começam a comprar e o preço não sai do lugar. Isso não joga o ativo para cima, faz com que muitos compradores devolvam os seus lotes no mesmo nível, níveis inferiores, aí o mercado volta totalmente contra, pegando aí alguns novatos praticamente simplesmente numa situação que ele não estava esperando, porque ele acabou olhando só o gráfico e aí forma um pin bar ou um martelo, né? Também não acredito num padrão isolado, porque às vezes o pin bar ou o martelo pode trazer o preço para baixo, né, através de uma devolução de lotes, principalmente se os níveis de recompra forem níveis lá embaixo, níveis inferiores, mas é muito provável que esses lotes sejam defendidos até um patamar, principalmente se tiver aí numa certa tendência, e depois aí dessa defesa, os lotes, se estiverem em tendência, continue um movimento de alta, assim como pode continuar um movimento de stop. Outro movimento muito interessante da gente identificar na tela é o movimento de stop pelo rompimento. Algumas pessoas identificam como rompimento, mas as fases do rompimento é que são muito importantes. Dependendo do contexto, 80% há de chances daquele rompimento falhar, e dependendo do contexto, né? Contextos consolidados, geralmente os rompimentos são feitos para falhar, e os rompimentos em tendência são feitos para continuar, já que o preço, quando está numa tendência, ele muda de patamar, e aí eu volto a repetir, quem compra no topo? Compra no topo quem precisa comprar no topo, e quem precisa comprar no topo é quem está aí zerando a sua posição, quem está estopando a sua posição e quem está saindo do mercado. Agora, nesse último movimento, a confluência de fatores foi exaustão, divergência de oscilador, divergência gráfica e divergência no saldo, ou seja, existe uma série de fatores. Quem moveu o primeiro movimento de baixa foram os próprios compradores, que decidiram por si só realizar suas posições, né? O alvo para quem utiliza FIBO, o alvo de FIBO num ponto pivô foi praticamente, fechou abaixo, né, do ponto, ou seja,
não necessariamente ele chega naquele ponto. Eu acredito muito em determinados alvos no swing trade. No day trade eu particularmente eu não uso os alvos de pivô, os alvos de FIBO, principalmente para operações scalper, onde eu utilizo os níveis de preço como ajuste, fechamento, abertura, máxima e mínima e máximas e mínimas do dia anterior. Uso média móvel somente aí para mapear o ponto aonde está o preço em relação ao preço médio, mas média não significa pontos de entrada, muitas vezes significam pontos de saída, onde alguns algoritmos vão tentar ali por si só realizar algumas posições e tentar zerar ou mudar o fluxo em determinadas posições próximas às médias, né? O que vale realmente para mim no curto prazo. Eu estou mesclando um pouquinho dos conceitos para vocês entenderem que o operacional, muitas vezes, pelo menos para mim, na minha visão, o mercado não tem uma verdade absoluta, não tem o jeito certo ou errado de se operar, né? Existe o melhor jeito, aquele que te dá lucro e aquele que te dá resultados positivos. Então essa é uma maneira nova de eu trazer como eu vejo o mercado de longo prazo, é diferente de eu ver o mercado de curto prazo. Inclusive, muitas pessoas perdem dinheiro no mercado no início por confundir exatamente isso, né? Investir é diferente de especular e especular é diferente de investir. E quando você usa estratégias de especulação para investimento ou estratégias de investimento para especulação, é onde acontece aí a desgraça na sua conta e você vem a perder drasticamente o seu capital. Então, sugiro muito diferenciar também isso. Então, eu dou minha sugestão de seguir pessoas aí um pouco que compartilham dessa visão também. É uma visão diferente, poucas pessoas compartilham dessa visão de mercado, mas eu volto a afirmar que eu não estou inventando a roda, inventando uma nova metodologia. Isso já existe e as grandes tesourarias usam exatamente esse tipo de contexto para fazer a manutenção do seu preço durante uma posição, ou seja, a gestão do trade nessa posição ela não é binária, né? Muitas pessoas abrem as suas posições, colocam o seu stop, colocam o seu take e aí vira um famoso jogo de cara ou coroa, esperando ou bater na sua posição de saída ou tanto faz, ou no prejuízo ou no lucro, né? E a minha visão particular é aonde a gente consiga fazer uma manutenção do preço quando ele está a favor, uma manutenção do preço quando ele está contra, e aí quando a gente vê que realmente o mercado dá uma outra direção desfavorável, aí sim praticamente zerar a posição, absorver o prejuízo e sair praticamente com um stop manual, mas muitas vezes eu falo que 80% a 85% das chances, esse tipo de gestão durante o trade, né, no trade, faz com que você consiga deslocar o seu preço durante uma determinada posição, e isso vai te favorecer porque você vai ter grandes players te ajudando a defender a sua posição. A cereja do bolo, eu acredito que aí o grande X da questão é você saber qual é os pontos onde você deve fazer isso, como e quando, né? Qual é o contexto que eu devo defender uma posição, trazendo o meu preço para um determinado lugar. O fato de você simplesmente o preço vir contra a sua posição e você adquirir mais lotes, isso é um tremendo engano, isso pode quebrar sua conta. Mas se você souber os pontos que você deve fazer isso e da maneira correta e do tamanho da mão correta e o quando não fazer isso, isso acaba sendo muito promissor, principalmente porque o aspecto emocional, já que você consegue manipular o preço a seu favor ou contra, enfim, manipular o preço de acordo com o que o mercado está identificando, né? Lembrando que a premissa dessa manutenção do preço é sempre saber as zonas de compra e venda, independente de você estar comprado ou vendido. O que importa é que o preço passe por uma determinada região, independente dele ele tá naquela frequência de mercado, e com isso fazer a sua manutenção de preço, trazendo a gestão praticamente para a sua mão, para o seu controle, né? Existem formas de fazer isso. Claro que a quantidade de lotes tem que ser muito grande, então eu sugiro para que operadores pequenos, operadores que não têm um capital muito alto, não só fazer isso no início no simulador para aprender como faz, pretendo gravar uma série de vídeos gravando a minha tela, explicando desde o pré-market quais são as posições, o que eu pretendo fazer no dia. Quando eu abro uma posição, por exemplo, eu vou abrir uma posição com determinado viés de compra ou venda, vamos falar um determinado viés de compra, aonde eu vou abrir aquele viés de compra, e o tamanho da minha mão, do meu lote, vai ser baseado na distância das defesas que vão ter atrás nos pontos de interesse, ou seja, o famoso trade location, que é onde eu faço as minhas bases de entrada, e isso eu posso dividir o meu lote em 3 partes, entrar com 1/3, dependendo do meu nível de confiança de 1 a 3 na posição.
Se o nível de confiança não tiver tão grande, eu vou dividir o meu lote em 10, porque eu tenho que gastar mais munição, eu tenho que gastar mais lote a níveis inferiores, né? Dependendo se aquele tipo de posição é para manutenção de preço ou para diminuição de uma certa alavancagem, eu vou fazer as posições curtas, onde eu vou trazer o meu preço, se o preço estiver aqui, o meu preço médio vai cada vez vir para a mínima, abaixo da mínima do mercado, ainda onde o preço nem conseguiu. Isso gerando um certo conforto, fazendo com que eu opere praticamente contra o mercado vindo a minha determinada posição. E o contrário também é verdadeiro, né? Aonde eu vou ver, mesmo o preço indo ao meu favor, quais são os pontos de interesse de zeragem parciais de lote. Então, provavelmente, eu vou começar o dia com 1 a 3 lotes e vou acabar comprando, né, de 5 a 6 lotes, encerrando 2, 3. Então, imagina que eu iniciei minha posição no 10, sendo que o meu ponto de defesa é o bola a bola. Então eu comprei 1/10 do meu lote, ou seja, um lote, né? Meu lote padrão é 10, e aí quando chega no 5, porque eu vi algum ponto de interesse, ou um ajuste, um volume grande no volume price ou no market data, gerando ali um certo suporte e resistência virtual. Meu suporte e resistência não é gráfico, ok? Eu vejo o indicador de market profile, o volume de preço lateral para determinar os meus suportes e resistências, e vejo também os lotes no book, e aí os meus, vamos dizer assim, stops não são colocados como nível de stop na tela, mas com ordem reversa ao mercado, para estar fazendo sempre stops parciais. Então, imaginando que o meu lote de defesa completo, o meu lote padrão de 10 lotes seja no bola a bola, e eu entrei no 10 por alguma razão, eu vi algum padrão que eu achei que o preço ia subir, e aí houve uma defesa por parte contrária, né, de um grande player. Você está sujeito sempre a uma boletada contrária, então eu não vou abrir lotes de compra no 8, no 7, no 5, não vai ser aleatório, tá? Eu vou ver qual é o próximo ponto baixo de defesa, e vai ser balizado por alguma média móvel, por uma média VWAP de volume, né, que essa é uma grande média aí dos tubarões, que qualquer time frame vai estar praticamente aquele nível médio de preço durante o dia. Vou ver também algumas outras situações, como uma média de alguns períodos superiores, aonde tende o mercado a respirar, e após confirmação da reversão do fluxo que está contrário à minha pessoa, eu vou incrementar as posições naquelas posições. Então, se eu comprei no 10 e o preço veio até o 7, até o 6 e veio até o 5, e aí no 5 tem uma VWAP, eu ainda não vou sair comprando, mas se o preço for retomado uma certa defesa entre o 4, 5 e 6, naquela região eu vou sair tomando pelo menos o dobro da minha posição inicial, ficando com 1/3 do meu lote. Se o preço praticamente reagir for acima do meu nível de preço de compra, e aí sim, na minha gestão de trade, eu vou fazer incrementos da minha posição cada vez com um preço a favor. Então aí sim eu vou tomar 5 lotes, encerrar 3, 5 encerrar 3 cada vez, né? Isso vai fazer com que o meu preço médio fique abaixo da mínima do dia. Vamos supor que nesse 1/3 desse lote o preço não correspondeu e ele veio abaixo desses níveis ainda inferiores, né? Abaixo dos 5, mas no bola a bola existe uma grande defesa que eu identifiquei na tela, seja um fechamento de um dia anterior ou a mínima de um dia anterior, enfim, algo que escore aquele preço, uma média de 200 num período longo, não importa, né? Algo que eu acredite que ali vai ter alguma defesa, então eu não vou abrir as ordens naquele ponto, eu vou esperar uma reação naquele ponto, para aí estar entrando com 1/3 da posição, ou seja, eu entrei praticamente aí com 2/3 da minha posição, né? Eu ainda não estopei, e se eu acreditar que o meu próximo ponto de defesa é muito distante ou não tem um ponto de defesa ali, aí sim eu vou começar a estopar minha posição parcialmente, né? Aí eu vou encerrar praticamente uma posição no 95, posição contrária, e vou estar tomando novamente no 90, se for interessante, eu vou zerar toda a posição ali. Se não, eu vou começar a trabalhar o mercado naquelas regiões, onde eu vou tomar no bola, encerrar no 3, tomar no 2, encerrar no 7, tomar no 5, encerrar no 8, e fazendo com que cada vez a minha mão vai aumentando, e aquele lote que era 2/3 da posição, eu consigo aumentar mais 2/3, ou seja, ficar um pouco a mais, 30% acima do meu lote padrão com 13 lotes, e toda vez trabalhando com 5 a 8 lotes, por exemplo. Então, poderia tomar no 2 e encerrar no 5, toma 5 lotes e encerra 2, você vai ficar comprado em 3, e aí começa praticamente tomar no 5 e encerrar no 8, e aí eu vou ficar com 10, e aí vai crescendo aquele lote a favor, e se eu ver que tem entrada de fluxo a meu favor, e se a entrada de fluxo for contra a minha posição, eu vou ver se tiver pontos de defesa inferior ou abaixo daquela posição, eu vou começar a defender, ou seja, adquirir mais lotes baseado numa
estratégia baseada num ponto de defesa, num trade location, mas se não houver, eu vou começar a estopar parcialmente minha posição, então eu vou encerrar de 1/3 a 2/3 da posição imediatamente após aquela mínima, para que eu tenha mais condições de a posições abaixo, defender novamente, ou adquirir, incrementar, ou se o fluxo for muito forte, inverter num período contrário grande, ou identificar um stop de um big player na tela, eu vou praticamente zerar a minha mão e talvez trabalhar numa posição contrária, a partir daí trabalhar vendido. Bom, a ideia desse vídeo é explicar um pouco do metajogo, que eu falo muito, é um assunto que me fascina, mas nem sempre o que faz deslocar o ativo para cima é o comprador e o que faz deslocar o preço para baixo é o comprador. Sugiro você dedicar um bom tempo do seu dia no seu pré-market, porque muitas vezes no pré-market, pelo menos como eu opero, né, eu consigo identificar que devido a alguns parâmetros de níveis de interesse, o famoso trade location, eu acredito em posições compradoras, porém logo na abertura eu acredito que o mercado vai vir buscar um lote muito grande abaixo, ou seja, um big player. Se ele sair comprando já no nível de abertura, ele vai arrastar o preço para cima de um jeito que vai atrair vendedores cada vez mais contra ele. Então, muitas vezes, um grande comprador, ele começa a trazer o preço para baixo, seja de forma passiva, né? E como ele faz essa manutenção do médio? Ele identificando as posições dos algoritmos que estão na tela, pelo tape reading a gente consegue observar. Então, às vezes aqui nos Estados Unidos, eu praticamente opero no scalper o Nasdaq Futuro. Então, como exemplo, né? O mercado abriu no 6.700 e a gente vê uma ordem muito grande, muito compradora lá no 6.650. Então, muito provável, o próprio mercado vai tentar buscar aquela ordem, e aí como que ele faz um médio ao favor dele, sendo que ele é comprador? Ele primeiro coloca a ordem dele lá no 50, você vai identificar aquela ordem, os robôs vão tentar puxar o spread para aquela direção e ele mesmo sai vendendo, e aí ele vai se zerar já naquela ordem grande, e a partir dali pode ser uma virada de mão, já que num ponto inferior ele consegue acumular posições compradoras com a liquidez dos vendedores dando na sua mão sem deslocar o ativo para cima. É um conceito um pouco avançado, é um conceito diferenciado, mas quando você consegue identificar esse preço na tela, esse tipo de articulação na tela, evita você muitas vezes de ficar rendido, entrar em falsos rompimentos, entrar em pontos de reversão que não são reversão, ou então você entrar em rompimentos ali na mínima e na verdade o mercado rompe porque veio buscar um lote, né? E aí ele estoura para cima, e isso a gente consegue perceber e identificar, principalmente na maioria das vezes. 80% das vezes a gente vai conseguir, e os outros 20% não é que a gente não identificou. O padrão foi correto, a identificação foi correta, a leitura foi correta, mas no mercado quem tem mais dinheiro na mesa vai acabar levando a posição, e muitas vezes aquela defesa por parte do vendedor, que o comprador está tentando jogar para cima, e às vezes o vendedor está enrolado, tentando jogar o mercado para baixo, ele tem uma maior posição, um maior dinheiro. Isso faz com que o comprador largue o osso naquele momento, né, acaba vendendo, desfazendo parcialmente sua posição, e num outro momento de respiro onde o vendedor vai realizar sua compra para zerar, às vezes pode ser um excelente ponto do comprador também realizar sua compra, onde a gente tem tanto compradores e vendedores realizando compras, ou seja, um fluxo unidirecional invertendo aquela posição do fluxo. E a gente analisando esse tipo de movimento, fica muito claro e evidente quais são os pontos. Isso é um diferencial que provavelmente exige muito estudo, uma técnica, mas você fazendo essas leituras, eu acho que você afasta muito mais o aspecto emocional do trade, já que você consegue ter o controle das suas posições durante a sua gestão do trade, não abrindo uma posição de forma binária, colocando o take já o alvo e colocando o ponto de saída. Claro que os pontos de saída e os pontos de stop devem ser previamente estabelecidos, mas o fato de você não entrar com a sua mão padrão vai conseguir te defender, vai conseguir no longo prazo te ajudar a você muitas vezes não tomar violinada, muitas vezes você ter uma gestão do seu trade, aquela leitura que você achava que estava certo, o mercado executou sua ordem, tirou e foi a seu favor, e isso vai conseguir te deixar no game ainda. Bom, o meu motivo foi o metajogo e explicar um pouco da inversão do fluxo nesse vídeo, e eu vou fazer uma série de vídeos onde eu pretendo também gravar um pouco da minha tela explicando como eu faço essa manutenção, qual a importância do pré-market nas nossas posições, né? Como que eu identifico se aquele dia é um dia para operar em tendência, como eu identifico se aquele dia é um dia para não buscar tendência, não buscar estratégias direcionais e buscar volatilidade durante o período. Como eu identifico, como eu falei anteriormente, né? Eu não acredito que o mercado ele tem uma regra específica e uma receita de bolo, onde se bater em tal lugar, ele tem que sair em tal lugar. Então, muitas vezes pelo meu pré-market eu consigo identificar
que o mercado é de alta, o mercado vai vir para cima, mas um grande player, ele vai começar o mercado para baixo porque ele precisa buscar lotes, ele precisa montar sua posição compradora, então eu começo a montar uma posição compradora para o mercado em queda e aí, consequentemente, no ponto certo, ideal, ela vem ao meu favor e aí eu vou fazendo a zeragem, a distribuição do preço logo após eu ter acumulado a minha posição. Isso é possível fazer com pouco capital, com pouco dinheiro, desde que você consiga trabalhar com muitos lotes ou micro lotes, né? Bom, nos próximos vídeos, para não ficar muito extenso, eu vou explicar esse tipo de comportamento e isso pode ter certeza que é um conhecimento extremamente diferenciado e avançado, porque o objetivo do meu canal não é falar mais do mesmo, não é falar as mesmas coisas que as pessoas já falam. Se você gostou desse conteúdo ou tiver alguma dúvida a respeito, escreva aqui nos comentários abaixo, que eu posso fazer um vídeo esclarecendo diretamente a sua dúvida. Espero que você tenha gostado, dê o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Muito obrigado!